Menino de 1 ano e 10 meses deu entrada na UPA com uma parada cardiorrespiratória. O boletim de ocorrência registrado na delegacia de Sinop aponta que o médico plantonista tentou ressuscitar a criança, mas ela não resistiu. Diante do fato, o Conselho Tutelar foi acionado. Os pais estão em choque, não sabem o que ocorreu, né? Notaram que a criança estava muito silenciosa, foram verificar e a criança já estava, sem sinais vitais, né? E o pai já prontamente procurou a unidade de saúde. Ele está muito desesperado e não tem, né? Assim como a equipe lá, todos ficaram em choque, com a gravidade da situação. Não identificaram sinais de maus tratos a princípio e nada que levasse a esse viés, de investigação. Agora só a perícia mesmo para determinar o que houve, qual é a causa-morte dessa criança. Conversamos com um amigo da família, que ajudou no atendimento ao garoto. Família humilde, de bom coração, na verdade. Eu estava passando por uns apertos, porque as coisas não estão fáceis, está difícil de lidar, e aluguel, vem água e luz, e contas, e é um caos, Então a gente sobrevive um dia após o outro, pela misericórdia de Deus, O pai da criança está na correria, fazendo os procedimentos para levar a criança lá para o Pará, E a mãe está abalada, não consegue nem praticamente falar, não se alimentou, Mãe, difícil morrer no braço olhando assim no olho. E a criança morrer assim é muito doloroso, Segundo o boletim de ocorrência da polícia, o menino passou mal um dia antes de morrer e deu entrada na madrugada do dia 30 na unidade de pronto atendimento de Sinop, a UPA 24 horas, apresentando vômitos e dores na barriga. Ele foi atendido, medicado e na manhã do mesmo dia recebeu alta. Ainda de acordo com o documento policial, a criança teve piora, com inchaço na barriga. Os pais deram água de coco e chá de erva cidreira, sendo que o menino passou a apresentar quadros de febre, piorando à noite. Então ele teve queda da temperatura, ficou com as mãos frias. Momento em que o pai decidiu retornar à UPA. Eles foram à faixa umas 4 horas da manhã, foi liberado umas 7 horas, e aí deram um medicamento lá e estava tudo certo, baixou a febre. Depois ele até passou aqui em casa, conversou comigo um pouco, a gente conversou um pouquinho, tomamos um café e ele foi para o trabalho dele, foi comprar, na verdade, o remédio para o neném e foi no salão trabalhar, e eu fui para o meu trabalho. Eu não vi ele, ele me ligou depois de umas 3 horas da manhã, 2h30 para 3 horas, falando que a criança estava ruim e que estava indo para a UPA para mim subir lá para dar um apoio para ele. Devido a eles não conhecer muita gente aqui, enquanto eu fui me preparar para sair, ele me retornou a ligação, disse que a criança já tinha morrido no braço da mãe. O Conselho Tutelar informou que a família, que mora no bairro Boa Esperança, passava por necessidades em casa. O que chamou muito a atenção foi o relato da família, falando que eles estavam numa situação de muita falta de alimentos em casa e a criança estava sendo alimentada junto com os seus familiares há mais ou menos 3 dias só com salsicha. A gente não sabe se isso foi o precursor, o que desencadeou algo que pode ter gerado essa criança a óbito. Isso só a perícia, vai poder dizer. Mas é uma situação que requer muito cuidado, porque a gente está falando de uma insegurança alimentar e nutricional que pode ter agravado o quadro de uma criança a ponto dela chegar em óbito na unidade de pronto atendimento. A conselheira tutelar também informou que o casal está à espera de mais um filho. A mãe está gestante de aproximadamente 5 meses. Fazer a visita domiciliar e encaminhar ela para as políticas públicas de assistência social se confirmar que essa situação de vulnerabilidade alimentar persiste, E demais encaminhamentos para que essa família se reestruture de forma necessária, até porque a genitora está gestante, então vai ter outra criança a caminho e a gente precisa verificar em que condições essa família vai receber essa próxima criança. O corpo da criança foi encaminhado ao IML de Sinop, onde passou pelo exame de necrópsia para identificar se a morte foi ocasionada pela alimentação ou outro motivo. No boletim de ocorrência, o caso foi registrado como morte a esclarecer, sem indício de crime. Apesar disso, a Polícia Civil investiga a morte da criança.